Oi, seus lindos, suas lindas, tudo bem com vocês? Eu sou a Tati e hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de janeiro. Antes de eu te contar qual foi o primeiro livro que eu li no começo de janeiro, eu vou pedir pra você já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, que nós estamos tendo vídeo todas as semanas. O primeiro livro que eu li em janeiro foi Como Fingir em Hollywood, da Eva Wilder. E nesse livro vai contar a história da Grey e do Ethan. Preciso até pensar um pouquinho aqui, porque é um livro que quem gostou de Você Me Ganhou no Lar vai gostar bastante desse e vice-versa. Eu não sei se é porque eu li os dois assim, meio que próximos, sabe? Com poucos meses de distância, mas toda vez que eu vou pensar em um, eu fico, peraí, esse é o da Grey do Ethan. Ou esse é tal, porque acabo me confundindo, porque os dois livros têm protagonistas que são atores e são com fake dating, então assim acaba confundindo a minha cabeça, mas os dois são muito bons, eu já vou adiantar, tá? Mas como eu disse, esse é o da Grey e do Ethan. A Grey é uma atriz que protagonizou uma série adolescente, né, quando ela era mais nova, mas essa série se encerrou há 6 anos e desde então ela tá sem um trabalho fixo e de nome, assim, ela tem feito algumas coisinhas esporádicas, mas nada que a mantivesse na mídia ou que apagasse a imagem dela como aquela atriz adolescente que protagonizou aquela série. Quando as pessoas a reconhecem na rua, geralmente a reconhecem por esse papel e ela tá meio que cansada de ser taxada por aquela personagem que ela fez. A Grey, ela tem uma agente e ela tem uma assessora de imprensa, que essa assessora de imprensa, ela é a mesma assessora de imprensa do Ethan. O Ethan é um ator que já ganhou um Oscar, um ator que foi muito famoso, ele é mais velho que ela, mas ele atualmente é um ator meio que esquecido, sabe? Porque ele tem uma personalidade muito difícil e depois de algumas coisas que aconteceram na vida dele no passado, ele virou um tipo de pessoa assim que quer ser deixada em paz, que quer ficar longe dos holofotes, que dá trabalho quando aparece na mídia, geralmente aparece passando algum vexame, coisa do tipo. Então é aquele ator que todo mundo lembra dos trabalhos importantes que ele fez, que tem um nome de peso, mas hoje em dia é um nada praticamente. Então, como os dois têm a mesma assessora de imprensa, ela propõe para eles que eles finjam um relacionamento, porque ambos precisam voltar para mídia por questões diferentes. A Grey porque ela realmente quer voltar à mídia e o Ethan porque ele quer mudar a sua imagem ali por uma questão da guarda das filhas. Meio que para mostrar que ele é capaz, que ele mudou e que ele é capaz atualmente de passar mais tempo com as filhas. E aí, gente, esse livro, ele é de fake dating, mas ele também é um Grumpy versus Sunshine, porque o Ethan é muito mal-humorado, muito recluso, muito introspectivo, enquanto a Grey é aquela menina doce, super de boa, assim, sabe? Super good vibes, que faz amizade com as pessoas, que se dá bem com todo mundo. Então é muito interessante ver a construção desse relacionamento, mesmo que a princípio fake, de duas pessoas tão diferentes. E é claro que o Ethan, a princípio, ele não vai nem querer chegar perto da Grey, ele fica depois, porque eu aceitei me passar por essa situação do mesmo jeito que a Grey, quando tem que enfrentar o Ethan e percebe como ele a trata mal, acaba se perguntando a mesma coisa. Então, assim, é muito legal, só leiam, eu gostei bastante. Eu dei 4 estrelas, e 4 estrelas assim pra mim é muito bom. Faltou ali uma coisinha ou outra. Eu dei 4 estrelas, e 4 estrelas pra mim é tipo muito bom, adorei. Depois eu li Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. Eu já falei algumas vezes aqui no canal e lá no Instagram sobre esse livro, que na verdade é uma novela, ele só tem 101 páginas e ele é epistolar. Todo o livro é em troca de cartas. Na verdade, eu ouvi o audiobook deste livro e aí depois eu fui ver mesmo como era ali no livro, no e-book, porque eu achei tão demais, eu achei tão interessante, eu achei incrível como a Taylor Jenkins Reid é o segundo livro que eu leio dela. Eu li Amores Verdadeiros o ano passado, finalzinho do ano passado, o último livro que eu li no ano passado, e agora o segundo livro desse ano foi Evidências de uma Traição, e assim, eu já posso dizer que eu estou apaixonada. Como essa mulher consegue nos prender
e construir personagens tão profundos em tão poucas páginas. É incrível. Eu super indico. É claro que vai falar de traição, o próprio nome do livro já diz, evidência de uma traição, e a evidência nesse caso são as cartas, porque o que acontece? A Carrie, ela descobre que ela tá sendo traída, e aí ela vai mandar uma carta pro esposo da amante do marido dela para contar que ele também tá sendo traído. Então o livro vai ser todo assim, eles trocando essas cartas, contando como eles descobriram e contando principalmente como eles estão se sentindo em relação ao que está acontecendo. Ela dizendo que se ela sair desse relacionamento, se ela pedir o divórcio, ela vai ser uma mulher sem nada, porque ela abriu mão de tudo que ela era, o que ela poderia ser por causa desse marido, porque ele não queria que ela trabalhasse, ele não queria que ela estudasse, então ela é apenas a esposa dele, então se ela pedir o divórcio, ela vai acabar não sendo nada. E ele, da mesma forma, o David, ele diz, eu não quero ser um pai na casa dos sei lá quantos anos, acho que na casa dos 40 anos, que mora num apartamento e é divorciado. Então eles ficam nessa de o que a gente vai fazer da nossa vida. Acaba surgindo essa amizade, né? Eles criando essa amizade, que acaba que é um alívio, né? Que eles encontram um no outro. E assim, gente, como se não bastasse tudo isso, ele tem um final surpreendente. É incrível. Eu indico demais esse livro, eu dei 5 estrelas. E o e-book dele, gente, eu não sei se quando esse vídeo for ao ar vai estar no mesmo valor, mas no momento ele tá R$3,45 na Amazon. Vou deixar o link aqui no box de descrição. E é um livro super rapidinho de ler. Assim, livros com trocas de cartas, de mensagens, e-mails e tal, eles já são livros super rápidos de ler, mas esse é mais rápido ainda, até porque ele é bem curto, ele só tem 101 páginas. Então assim, se você ainda não leu, leia. E se você ainda não leu nada dessa autora, começa por esse, é bem interessante. E se você gosta desse tipo de livro de troca de cartas, mensagens, e-mails, mensagens de texto, eu amo esse tipo de livro, então eu super indico mesmo, mais uma vez, 5 estrelas. Depois eu li Para Se Divertir É Só Ligar, da Vicky Land e da Penelope Ward. É um conto também, ele tem apenas 69 páginas. E nesse conto a protagonista é uma protagonista que ela gosta de ler, eu não vou me lembrar agora o nome dela, me desculpem, mas é uma protagonista que gosta de ler, porém ela tá de férias com as amigas em outra cidade. Ela vai para um bar e quando ela vai no banheiro desse bar, ela vê lá escrito na porta do banheiro para se divertir, é só ligar, e um número. E ela liga para esse número, aí ela pergunta, tipo, é daí que é para se divertir? O cara fica todo bravo, assim, quem é? Do que você tá falando? De onde você achou o meu número e tudo mais? Só que aí eles começam a conversar um pouquinho e ele fala, olha, se amanhã, nesse mesmo horário, você ainda estiver entediada, algo do tipo assim, você me liga que a gente conversa e eu vou tirar o seu tédio. E ali eles vão ficar se conversando por alguns dias, até que eles vão se encontrar e vai descobrir quem ele é, quem ela é e tudo mais. Então assim, é um conto muito curto. Vicky Land e Penelope Ward não tem erro no quesito quero mais, queria que não fosse só um conto, queria que fosse um livro inteiro. Te desperta essa curiosidade, essa vontade de ler mais. Mas, diferente da Taylor Jenkins Reid, pelo menos os que eu li até hoje, eu não quero generalizar porque eu não li muita coisa delas, eu li, eu acho que alguns contos de Natal e esse, se eu não me engano. Então, pelo menos esses que eu li, não tem personagens tão bem construídos, muito diferente da Taylor Jenkins Reid. Você não se apega a esses personagens, você não torce por eles, não parece que você os conhece tão bem. Porque assim, de forma geral, em poucas páginas, como é o caso desse, que são 69 páginas, é difícil mesmo construir uma história que você queira ler mais e com personagens bem construídos. É bem difícil. Nesse caso da Vicky Land e da Penelope, eu não consigo me apegar aos personagens quando eu leio. Mas são histórias que eu queria ler mais, eu queria que fossem livros maiores para eu ler mais e saber o que acontece e tudo mais. Então assim, eu vou parar de ler contos delas até que eu leia um livro grande para poder fazer uma análise mais profunda de Vicky Land e Penelope Ward, que eu sei que são duas autoras de grande renome, que todo mundo gosta bastante. E eu sei que, assim, faz muito o meu estilo. Então, assim, acho que eu só não tive muita sorte de encontrar uma história que eu me apegasse aos personagens. Para esse conto, eu dei 3 estrelas, tá? Vou deixar no box de informações
como eu avalio um livro e o que significa cada estrela que eu dou, tá bom? Em seguida, eu li A Hipótese do Amor e finalmente li esse hype. Eu tava com tanta vontade de ler, mas tanta vontade de ler, porque é um livro que eu sempre ouvi as pessoas falando muito bem. Eu acho que eu nunca ouvi ninguém falando mal desse livro, então eu tava muito ansiosa para ler e eu finalmente consegui encaixar ele nas minhas leituras, ele tava aí nas minhas metas e eu finalmente li. Nesse livro a gente vai conhecer a Olive, que é uma aluna de doutorado. Ela tá ali na universidade fazendo o seu doutorado e ela teve ali um breve relacionamento, digamos assim, que ela ficou com um cara e aí ela percebe que esse cara e a sua melhor amiga se deram muito bem. Ela não tá mais ficando com ele, tá? Ela percebe que eles se deram muito bem e que essa sua amiga, ela só não fica com ele, com o cara, porque fica preocupada com o que a amiga vai pensar. Imagina, eu vou ficar com o cara que minha amiga ficava. E pra provar que ela não se importa, que ela torce pelos dois para que eles fiquem juntos, que ela percebeu que eles são ali meio que almas gêmeas, ela fala pra amiga que ela tá namorando. Tipo, ai, pode ficar com ele, eu já não tô mais na dele, eu já tô até namorando outra pessoa, eu não me importo, tal. E aí, um momento ali, que ela tá na faculdade, no refeitório, se eu não me engano, a amiga dela chega e ela acaba beijando um cara qualquer meio que pra provar, olha, é verdade, eu tô namorando, tô conhecendo outra pessoa. Só que essa outra pessoa é o Adam, e o Adam é um dos professores do doutorado e pesquisadores. Só que não é dela, tá? É de outras turmas, inclusive de um dos melhores amigos dela. E o Adam, esse professor, ele é conhecido por ser um professor terrível, muito exigente, que acaba sendo grosso com os alunos, que fala na lata mesmo, quando tá errado, que eles não vão conseguir, porque que eles são péssimos pesquisadores e que o trabalho deles é horrível. Enfim, ele é conhecido por todos, por toda a faculdade, como sendo um professor muito ruim. E aí, em algum momento ali, eu não lembro se é neste momento ou é num segundo, acredito que é num segundo encontro que eles acabam tendo, assim, sem planejamento, ela acaba contando pra ele por que ela o beijou e ele acaba propondo que eles finjam um relacionamento pro bem dos dois, né? Porque pra ela convencer a amiga dela de que ela realmente tá namorando e ao mesmo tempo para que ele consiga convencer os reitores da faculdade que ele quer ficar ali na faculdade, que ele tá criando vínculos ali na faculdade, que ele não vai mudar para outra faculdade, porque existe um boato sobre isso. E aí, é claro, a gente vai ver esse relacionamento fake não dando certo ou dando muito certo, porque é o que geralmente acontece com os relacionamentos fakes, né? É um livro muito divertido, é um livro bem humorado, bem escrito. Eu tava com muita vontade de ler por causa de ver todo mundo falando, mas eu achava que ia ser um pouco cansativo pra mim, que eu não sou dessa área de exatas e que não me interesso muito por isso. Eu achei que talvez fosse um pouco cansativo, que ia ter muito desse assunto, mas não é nada cansativo, não é nada pedante, é muito gostoso de ler, é muito divertido. Os personagens secundários são incríveis, dão um toque, assim, uma leveza necessária pro livro, sabe? É mais um livro de Grumpy versus Sunshine, porque o Adam, como eu disse, ele é conhecido por ser mal-humorado, introspectivo e tudo mais, enquanto a Olive é o contrário, cheia de amiga, super alegre, divertida, simpática, tudo aquilo que o Adam não é. O Adam, inclusive, para quem já leu o Projeto Rose, ele me lembrou muito o protagonista do Projeto Rose, assim, a personalidade dele. Então é um tipo de livro que me agrada bastante. Descobri aí nos últimos meses que eu gosto bastante de livro com fake dating e com Grumpy vs Sunshine. Vocês vão ver que eu li alguns aí, né? Esse eu acho que já é o segundo que eu conto, né? Só desse ano. Mas acho que tem mais um aí que eu li nesse mês. Eu dei 5 estrelas pro livro. Eu só não favoritei porque eu acho que por conta eu não achei tão plausível, pelo menos a princípio, né? Depois eu acabo me acostumando com essa ideia, mas eu não achei tão plausível a questão de uma pessoa ter que mentir e fingir um relacionamento para que a melhor amiga, e essa melhor amiga dela é incrível, então eu tenho certeza que ela entenderia de outras formas, mas não foi tão plausível pra mim que ela precisasse passar por tudo isso, de tipo, ter que beijar um cara que ela não conhece, ter que fingir um relacionamento e tudo mais,
para convencer a amiga. É claro que pro livro, pra história do livro, faz todo sentido, né? Mas pra convencer uma amiga que é tão gente boa, não fez muito sentido na minha cabeça, sabe? Tipo, é uma coisa que na minha cabeça não aconteceria na realidade, na vida real. E outra coisa também é que o plot twist que tem nesse livro, ele... assim que esse personagem aparece, eu já saquei o que ia acontecer. Então eu só não favoritei por causa dessas duas coisinhas. Mas tirando isso, 5 estrelas com força. Esse é um daqueles livros que eu li em e-book, mas assim, eu tô doida para ter o físico. Terminando ele, eu já enganchei em A Hipótese do Amor, o capítulo extra. O capítulo extra ele tem apenas 34 páginas e ele é um capítulo contando a visão do Adam de um dos capítulos do livro, que é o capítulo fim do capítulo 15 e o capítulo 16, que é o capítulo hot. Então não é um livro para menores aí de 18 anos, eu até diria 16, 18, mas acho que 18, até porque é uma cena assim bem uou, entendeu? E aí nesse capítulo extra é a versão do Adam desse capítulo e desse momento que eles estão juntos ali, bem legal. Eu dei 4 estrelas porque eu achei que a autora deu uma resumida no capítulo. Eu queria ver, eu acho que um pouco mais, sabe? Um pouco mais de pensamentos dele ali durante o que estava acontecendo. Porque quando você lê na visão da Olive, você fala, meu Deus, que nem parece o Adam, sabe? O algo que ele estava pensando. E quando eu li o capítulo extra, eu acho que faltou um pouquinho mais de eu saber o que ele estava pensando. Faltou um pouquinho, mas é bem legal também. É um capítulo bem gostoso de se ler, e porque você termina um livro assim, ai, acabou, e aí você tem um capítulo extra, então é um refresco pra alma. Tô doida pra ler os outros livros da Ellie. Eu quero ler A Razão do Amor, mas eu ouvi dizer que é muito parecido, então quero esperar um pouquinho pra dar aquela esquecidinha em A Hipótese do Amor pra ler A Razão do Amor. É muito parecido, eu quero dizer, na fórmula, tá? Mas assim, outros personagens, né, outro ambiente e tudo mais, mas parece que a fórmula é bem parecida, pelo que eu ouvi dizer. Acho que eu vou gostar de qualquer forma, eu só quero dar uma esquecidinha A Hipótese do Amor, pra não ficar comparando tanto, que eu sei que é algo que pode acontecer. Depois eu li Arlindo. Arlindo é uma HQ da Ilustralu. Ele foi disponibilizado gratuitamente na Amazon no dia da HQ, se eu não me engano, no dia do ilustrador, eu não lembro direito. Sei que eu aproveitei e peguei esse e-book. Eu tinha ouvido tanta gente falar tão bem, mas gente, que HQ maravilhosa. Primeiro, que é cheio de referências aos anos 2000 e principalmente a Sandy Júnior. Nosso personagem, que é o Arlindo, ele é apaixonado por Sandy Júnior. Eu me identifiquei tanto que eu sou uma mulher que cresceu ouvindo Sandy Júnior, que é apaixonada por Sandy Júnior e que tinha as músicas de Sandy Júnior como trilha sonora da minha vida. Então assim, nossa, eu me identifiquei demais. Vai contar a história do Arlindo, que tá descobrindo ali a sua sexualidade e como que isso reflete ali onde ele vive, na sua família, o seu pai que não aceita, que não quer nem ouvir falar do assunto, na escola, a sua primeira apaixonite, o primeiro beijo, o seu ciclo de amizades. Então é uma HQ muito linda, tem 200 páginas, mas assim, voa. E gente, cada ilustração maravilhosa. O livro é todo assim, um amarelo e um rosa, bem uou! Bem assim, sabe, impactante, muito gostoso de se ler, muito rapidinho. Eu super recomendo. Eu dei 4 estrelas. Confesso que eu não sei muito avaliar HQ, não é algo que eu costumo ler com frequência. Então eu avaliei ali o que tava... as sensações, sabe, que me causaram. Então assim, foi 4 estrelas, que 4 estrelas pra mim é muito bom. E eu super recomendo, é um outro que eu quero ter físico de tão lindo que ele é. Depois eu fui ler Vergonha, da Brittany Cherry. Ai, finalmente eu li Vergonha. E eu já vou adiantar que eu favoritei esse livro. Eu não dei 5 estrelas, eu dei 4 estrelas e meia. Porém, eu favoritei, porque 4 estrelas e meia é aquele livro que é quase perfeito, mas o favoritado é o livro inesquecível, e ele é isso, ele não é um livro perfeito, Vergonha, tem umas coisinhas ali que ao meu ver poderiam ser
melhoradas, mas são tão poucas que não tirou a minha experiência do livro e mesmo assim é um livro inesquecível. É aquele livro que passa dias e você ainda tá pensando naquele livro, naqueles personagens, naquela história. E aí temos mais um livro de Grumpy vs Sunshine, contando a história do Jackson e da Grace. O Jackson, ele é meio que um excluído ali da cidade e a Grace, ela morava nesta cidade, ela se mudou quando casou e quando o marido pede divórcio porque está traindo ela volta para a cidade para passar ali alguns dias, né, um tempo na cidade até que as férias escolares acabem e ela volte para onde ela estava morando para voltar para o trabalho. Mas logo que ela chega na cidade, ela descobre com quem o marido dela estava traindo ela, se ela descobre sem querer, e ela fica arrasada. Se ela já estava arrasada antes, ela fica assim, nossa, o chão dela, sabe, some e ela fica arrasada e ela acaba encontrando o Jackson. O carro dela quebra para piorar a situação. Ela acaba encontrando o Jackson, ele não a trata bem, mas ele acaba meio que ajudando ela. E ali, a partir dali, eles começam meio que a se esbarrar várias vezes pela cidade e cada vez que eles se esbarram, ele a trata mal, porque é a personalidade dele, ele é bem babaca. Inclusive eu comentei nos stories lá que eu falei, meu Deus, em que momento o Jackson vai parar de ser babaca? Porque eu sabia que em algum momento ele ia parar de ser babaca. Mas eu já tava até com medo de pegar ranço dele. Não chegou a acontecer, né? Chegou o momento ali que ele parou de ser babaca e passou a ser o amorzinho que ele é. Então eles vão se esbarrando ali pela cidade, uma hora ele é babaca com ela, outra hora ele ajuda ela, né? Aquela coisa gostosinha de ler. E aí vai se construindo um relacionamento ali. Só que, como eu disse, o Jackson, ele é excluído da cidade, ele é excluído da sociedade. E para piorar, os pais da Grace são os pastores da cidade. Então ele chama ela de princesa, que é como se ela fosse filha da realeza, sabe? Porque os pais dela meio que mandam na cidade, digamos assim. E a mãe dela é uma pessoa horrível. Então, assim, acaba que dificulta mais ainda o relacionamento deles por essa questão. Ai, eu não posso ser vista com você. Aí a mãe dela encontra e atormenta ela e fala um monte no ouvido dela. Então, assim, é um livro cheio de dramas, cheio de camadas. Eles têm muito traumas, a Grace tem, o Jackson tem mais ainda. Então eles têm que aprender primeiro a se conhecer para depois poder se doar pro outro. É um livro incrível. Eu amo romances com muito drama e drama plausíveis, é claro, né? Que me convença e que faça sentido o personagem ser daquele jeito por conta de tudo que ele passou. É um livro assim, ó. Eu super indico, eu tô doida pra ter ele físico. Quero inclusive das 2 capas que tem, de tanto que eu amei. O e-book que eu li é na capa do Sem Camisa, né, do Jackson. E eu amo essa capa, mas ao mesmo tempo eu entendo porque que ninguém gosta. Porque realmente não faz muito sentido, porque não é o foco do livro. Você vê aquela capa, você acha que é um livro hot e somente hot, e não, tem ali algumas partes dele juntos, mas é pouquíssimas partes. É muito mais sobre o relacionamento deles e sobre eles como pessoa, como um todo, do que sobre o relacionamento sexual deles. Então, assim, gente, maravilhoso, recomendo. E eu quero uma hora ainda trazer uma resenha só falando sobre ele, um vídeo só falando sobre ele, de tanto que eu gostei. Quando eu vi as pessoas falando sobre ele, eu sabia que eu ia gostar, mas eu não achei que eu ia gostar tanto quanto eu gostei. Terminando o Vergonha, eu li Um Amor para Detestar, tá participando de uma leitura coletiva, era esse o livro do mês. Eu dei uma olhada em quantas páginas tinha, eram bem pouquinho, 216 páginas, eu falei, dá pra encaixar aqui, porque eu comecei a ler aí no dia 25 esse livro, e eu gostei bastante também. E é mais um livro de fake dating, só que esse é mais jovem. Eu achei até que no começo que eu não ia curtir tanto, é uma vibes muito malhação pra mim. Eu já passei dessa fase, já sou uma mulher adulta aí. Então eu achei que eu não ia curtir, mas é um livro tão gostosinho, tão fofinho, que eu amei. Conta a história da Helena. A Helena é uma garota que trabalha numa livraria, gosta muito de ler, dá aula de literatura para as crianças. É a vibes dela, então aí a gente já se identifica de cara. E a Helena, ela tem uma coisa que, primeiro que ela não sabe ficar solteira,
né? Ela tá sempre ali com o namoradinho atrás do outro. E toda vez que ela leva esse namorado em casa, por melhor que seja, né, por mais bom partido que seja, os pais dela nunca gostam desse namorado, acabam sempre espantando. Então ela leva o namorado da vez, e aí mais uma vez, né, a família acaba falando que eles não têm química. Helena, porque você precisa se apaixonar de verdade, porque dá pra ver que vocês não têm química. E ela fica, nossa, eles são doidos, eu tô trazendo um bom partido pra casa, um cara, gente boa, e os meus pais não estão curtindo, não entendem o que se passa na cabeça deles, eu vou arrumar alguém que não preste, para que eles deem valor ao meu namorado que preste. Esse é o raciocínio da Lena. E aí ela acaba atendendo na livraria em que ela trabalha o Gael, que é um cara assim, daqueles todos tatuados, com piercing, que anda de moto. Ela acaba tratando ele mal, porque ela tá, acho que num momento ruim, assim, sabe? Fazendo um péssimo atendimento. Esse atendimento, depois que o Gael vai embora, esse atendimento meio que se espalha ali entre os amigos dela. A amiga dela acaba tirando um sarro dela e falando que o Gael estuda na escola, a gente sempre estudou junto. E a Lena não lembrava, nunca percebeu o Gael na escola, que é uma coisinha ali que eu também não achei muito plausível, mas tudo bem, vamos esquecer disso e vamos continuar na trama do livro. Ela acaba fazendo uma proposta pro Gael em troca de dinheiros e os descontos que ela tem na livraria para ele se passar por namorado dela, para que assim convença os pais dela de que ele é um péssimo partido, como ela acha que é, porque ela julga ele pelos piercings, tatuagens, pela moto e pela postura dele, e dê valor ao namorado dela lá, que eles disseram que era sem gracinha, que eles não tinham química e tudo mais. Esse é o plano dela. Mas a gente sabe que, se tratando de livro, dificilmente é assim que as coisas acontecem, né? E aí a gente vai ver o desenrolar dessa história. Como eu disse, é um livro jovem, então você não vai ver ali cenas de sexo, mas ainda assim é um livro muito gostosinho. Então se você tem menos de 18, 16 anos, é um livro que eu super indico, porque é um livro muito gostoso. Eu fiquei bem surpresa, eu não conhecia o livro, eu não conhecia a autora, eu realmente só soube desse livro por conta dessa leitura coletiva, né, que eu tava fazendo, e eu amei, foi uma surpresa muito agradável. Eu dei 4 estrelas. E para encerrar o mês, eu li O Outro Lado de Mim, de Sidney Sheldon, cumprindo aí o meu desafio literário fora da caixa que eu contei para vocês no vídeo onde eu conto os 2 desafios literários para 2023, e também no vídeo onde eu conto sobre os 12 livros encalhados da minha estante que eu queria ler em 2023. Então aí comecei janeiro muito bem, porque eu cumpri a minha meta, e a gente sabe como que é difícil cumprir metas literárias quando a gente coloca, né? Então, ó, cheio de marcaçõezinhas aqui. O livro de um dos meus autores preferidos lido. Esse livro aqui, ó, é um livro de memórias, é uma autobiografia do Sidney Sheldon, que é um dos autores que mais vendeu livros no mundo e que mais teve seus livros traduzidos para mais línguas no mundo. Acho que são 180 países e 51 idiomas e mais de 300 milhões de livros vendidos. É muita coisa. É uma pena que hoje em dia pouquíssimas pessoas conheçam Sidney Sheldon e os livros dele, porque assim, se tratando de livro envolvente, o cara é Sidney Sheldon. Esse livro aqui eu ainda quero fazer um vídeo só sobre esse livro, mas para dar um resuminho, o Sidney Sheldon ele faleceu em 2007. Ele foi escritor não somente de romances, mas ele começou escrevendo roteiros, músicas, roteiros para Broadway, roteiros para o cinema, roteiros para TV. Somente depois de muitos anos é que ele começou a escrever os romances. Então esse livro aqui trata muito dessa época da vida dele e sobre ele como pessoa. É informação também sobre os problemas que ele tinha de ser bipolar, os pensamentos suicidas, a família pobre da qual ele veio. Então assim, muito interessante. Eu dei 3 estrelas, e essas 3 estrelas é meio que exclusivamente porque eu queria conhecer mais profundamente Sidney Sheldon romancista. Eu não queria tanto conhecer o Sidney Sheldon roteirista. Meio que entendo o nome do livro, O Outro Lado de Mim, porque eu acho que era exatamente isso que ele queria. Eu acho que era o intuito dele, que a gente conhecesse o Sidney Sheldon roteirista. Mas eu, como fã, queria conhecer um pouco mais sobre o Sidney Sheldon romancista. Mas infelizmente a gente só começa a
conhecê-lo, né, saber um pouquinho da vida dele como romancista, aqui ó, nas últimas páginas, então é pouquíssimo, fiquei um pouco frustrada nessa questão, porque na hora que ele começa a falar dos livros que ele escreveu, da ordem que ele escreveu e de como ele pensou nos assuntos, é assim, ó, acabou o livro. Fiquei um pouquinho frustrada, por isso 3 estrelas, mas ainda assim foi muito bom ter conhecido um dos meus autores preferidos da vida. Bom, então é isso, pessoal, esses foram os 8 livros que eu li, 7,5, porque o capítulo extra não é bem um livro, né? Que eu li no mês de janeiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar o link de todos os livros que eu mencionei aqui embaixo. E vou deixar aqui na tela final os vídeos dos desafios literários e da meta literária, né, os 12 livros para ler em 2023, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Me segue nos meus Instagrams, o pessoal e o de leitura, que eu vou adorar ter você por lá também. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.